desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Onde isso aqui acontecerá? A abertura dos selos, na toque das trombetas, as 7 trombetas de Apocalipse, e no derramamento das 7 taças da ira de Deus. Tudo isso aqui se cumprirá na época escatológica, na época de Apocalipse, tá certo? Durante os 3 anos e meio de grande tribulação. Isso aqui está descrevendo o quadro do que será a grande tribulação. Então verão, presta atenção, a descrição, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. No outro evento, nós nos encontramos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com Ele. Neste evento, o Senhor é que vem, com manifestações visíveis, e Ele aparece nas nuvens. Aí a gente tem os 2 eventos. A primeira, o evento chamado a Vinda de Cristo, e a primeira e a segunda etapa do mesmo evento. Então temos aqui arrebatamento, 2 textos que são fundamentais para entendimento. Primeiro de Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, nós que seremos levados para Ele. O Senhor está na glória, está no trono, está à destra de Deus. Ele virá, tá certo? Até o céu sideral, onde nós seremos levados até Ele. Nós iremos a Ele, através do arrebatamento, do arpaço. Nós seremos uma colheita. Ele foi as primícias, ele foi apresentado diante de Deus. Agora ele vai colher os frutos da sua obra. Aquilo que Isaías fala acerca do Senhor, ele verá o benefício do seu sacrifício e ficará satisfeito, ou seja, a igreja. Ele vai colher da igreja para si, vai levar para si. Então essa é a situação do arrebatamento. Arrebatado juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a primeira etapa do evento, a vinda do Senhor, tem essas características: virá só até as nuvens. 1 Tessalonicenses 4, 17. Virá com rapidez. Mateus 24, 27. Será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Rapidez. Rapidez. Tá certo? Imperceptível. Quando chegar a hora, o momento que Deus não marcou, porque é para você estar pronto a cada minuto. Quando chegar o momento, apesar de vocês serem de Jeová e apesar dos adventistas ficarem chutando data, erraram todas e continuarão errando se continuarem chutando, tá certo? Deus não marcou a data, Deus disse para você: esteja pronto, espere. Quando acontecer, não vai haver tempo de pedir perdão, não vai haver tempo de se arrepender, não vai haver tempo de se consertar. Você tem que estar arrependido já. Enquanto está passando esse tempo aqui, não aconteceu ainda. Esse é o tempo, essa é a hora, esse é o momento de se consertar, de ter uma nova vida, de ter comunhão com Cristo, de abandonar o mundo e se fazer amigo de Deus. Porque João diz na sua carta: aquele que se constitui amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Então veja, somente os crentes verão. Atos 1 e 11. Virá para a igreja, virá antes do anticristo, virá para a noiva, virá antes da grande tribulação. Essa é a primeira etapa do evento A Vinda do Senhor. E a segunda etapa? Veja, Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Não tem nada a ver com essa descrição aqui, ó. Nada a ver. Essa é a descrição da primeira etapa, essa é a descrição da segunda etapa. Aqui nós seremos levados para estar com o Senhor. Quando acontecer essa etapa aqui, nós estaremos com o Senhor. E nós viremos juntamente com Ele. Ele se manifestará e nós também juntamente com Ele. O apóstolo, se eu não me engano, o apóstolo João falou acerca disso. Porque ainda não é manifestado aquilo que vós sereis. Mas quando for, e aí nós estaremos juntamente com o Senhor em glória. As pessoas olham para nós aqui, ó, pensam: isso aqui é jeitinho, isso aqui é gente sem expressão, isso aqui é gente sem poder, isso aqui é gente sem autoridade, né? Isso aqui é pessoas simples, pessoas que não têm muito valor na sociedade.
Eles olham para você, mas eles não sabem ao que você está destinado. Você está destinado à glória em Cristo. Então, ainda não é manifesto. Mas quando for, então toda a terra verá. E aí o que acontece? É quando o Senhor se manifestar. Quando Ele se manifestar, Cristo hoje é zombado. Cristo hoje é desprezado. Você prega acerca de Cristo e muitos que não têm temor a Deus zombam, desprezam. Mas quando Ele se manifestar em glória, serão os mesmos que se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens e você com Ele. Tá certo? Vale a pena trocar essa esperança pelo mundo? Pelo prazer efêmero do mundo? Não vale. E Ele enviará os seus anjos com clamor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso aqui é para Israel. Nós estaremos juntamente com o Senhor. Agora Ele reunirá os israelitas, que nessa época olharão e verão aquele aqui crucificado e aceitarão a Cristo em massa, aquilo que eles não fazem hoje, mas eles aceitarão ao Senhor que nós já temos aceitado. A descrição do arrebatamento é dada também por Paulo em 1 Coríntios 20:52. Veja, no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A palavra momento que Paulo usa é o mesmo que átomos no grego, que diz tempo breve, ou seja, um pequeno fragmento de tempo, a rapidez em que se dará essa manifestação. E a segunda vinda de Cristo, ela diz respeito à parousia, à manifestação visível de Cristo juntamente com a igreja. A segunda etapa da vinda de Cristo tem outras características. A primeira etapa, arrebatamento. A segunda etapa, a chamada parousia, ou a vinda de Cristo. E aí temos na revista o primeiro ponto que diz os eventos do porvir. Os eventos do porvir. Está com a revista? Você pode ler? A fonte da predição. Você não tem que estar preocupado com o que é dito por palestrante, nem por certos pastores, nem por certos conferencistas internacionais, intergalácticos, cheios de diploma, disso, daquilo. Você não tem que estar preocupado com isso. Você tem que ir na fonte. Qual é a fonte? Não interessa o que disse no púlpito, não interessa o que disse no programa de televisão, o que interessa é o que diz a Bíblia. Então, se a Bíblia diz, pronto, acabou. É o que ela disse. Se cumprirá tal qual a palavra. O Senhor tem compromisso com a sua palavra para fazê-la cumprir. Então o Senhor vai cumprir não os comentários dos comentaristas, não a teologia dos teólogos. O Senhor vai cumprir a sua palavra. O que diz a palavra? Esses eventos aqui são em Apocalipse. Apocalipse 1 ao 22. A gente tem as cartas, o livro selado com 7 selos. A gente tem os 144 mil israelitas que vão evangelizar durante a grande tribulação. A gente tem as 7 trombetas que começam a trazer os flagelos de Deus sobre os ímpios, sobre aqueles que aceitaram o sinal do anticristo. As 2 testemunhas que vão profetizar, tá certo? O dragão que se manifesta aí no capítulo 12, o dragão vermelho e a mulher vestida de sol. São revelações bíblicas que falam em linguagem simbólica, metafórica, acerca das coisas que vão acontecer. A besta que sobe do mar, acerca dos anúncios, as 7 taças da ira de Deus, a parousia, que é a vinda de Cristo em glória. E aqui nós temos a descrição de Lucas, tá certo? Quando Cristo virá juntamente com a sua igreja. A queda do sistema de Babel, queda da Babilônia, que é anunciada e depois festejada pelos anjos, tá certo? Tem o reino milenar de Cristo na terra. Inclusive existem muitos teólogos que negam o milênio, diz o milênio não existe. Se nós fôssemos depender de teólogo, nossa cabeça entraria em parafuso, nós entraríamos em confusão, não teríamos nada. A Bíblia Sagrada fala que Cristo vai reinar 1000 anos na terra. 1000 anos, tá certo? Se a Bíblia falar que Cristo vai reinar 1000 anos, Cristo vai reinar 1000 anos, gostando o teólogo ou não. Acabou. É a
esperança da igreja. Hoje você, como João fala, não é manifesto ainda o que você vai ser. Quando se manifestar, quando Cristo vier em glória e arrebentar com o sistema babilônico que hoje reina sobre as nações, tá certo? E implantar o seu reino, a Bíblia diz que ele vai reinar com vara de ferro. Ou seja, será de fato uma teocracia, o que nunca existiu na terra. A teocracia de Juízes foi uma teocracia vinculada ao homem, por isso falha. A teocracia de Cristo será perfeita. Cristo mesmo será o governante. Ele vai reinar sobre a terra. E nós estaremos servindo a Ele como reis, presta atenção, como reis e sacerdotes. Então, nós somos destinados a isso. É isso que a Bíblia Sagrada nos diz. Haverá, depois do milênio, uma última guerra, a guerra de Gog e Magog, conforme é anunciado também em Apocalipse. Depois, o evento mais triste da história humana, chamado juízo final, o juízo do trono branco. Nada do que é feito na terra fica impune. Nós nos entristecemos muitas das vezes quando vemos injustiças, quando vemos pessoas que cometem diversos tipos de injustiça e parece que ficam impunes. A justiça dos homens não é suficiente para julgar, porque a justiça dos homens é feita pelos homens. O judiciário é constituído de homens. A lei é feita por homens no Congresso. Então os homens fazem leis que beneficiam a si mesmos. A justiça do homem é falha, mas a justiça de Deus não vai falhar. Quando chegar no dia, quem não participar da primeira ressurreição antes do milênio, tá certo? Que será a ressurreição para aqueles que morreram durante a grande tribulação. Quem não participar da primeira ressurreição vai, depois do milênio, depois da guerra de Gog e Magog, participar da segunda ressurreição. A segunda ressurreição é a ressurreição para ser julgado. Não, aqui, nesse evento, não é um tribunal do júri. Não existe defesa e acusação. Por quê? Porque hoje o homem tem um advogado. Filhinhos, não pequeis, todavia se pecares, tens um advogado diante de Deus, chamado Jesus. O argumento de Jesus é infalível. Qual é o argumento? O diabo chega diante de Deus, acusando você. Ele pecou, ela pecou. Ele não presta, ela não presta, tem que ser condenado. Aí Jesus, diante de Deus, fala: de fato, ele é merecedor de condenação. Só que eu, sendo inocente, paguei por ele. Então eu comprei o pecado dele, eu comprei a injustiça dele, da minha morte na cruz do Calvário. E eu atribuo a ele a minha santidade. Então, diante de Deus, ele está justificado. Então o diabo não tem poder mais de te acusar diante de Deus, porque você foi justificado por Cristo Jesus, o teu advogado. Hoje Cristo é advogado. Só que quando acontecer esse evento, ele nunca será mais advogado, ele será juiz. E aí aqueles que não aceitaram a salvação em Cristo Jesus, para serem justificados diante de Deus, agora serão condenados. Receberão a sentença de condenação. Aquilo que Paulo anunciou em Romanos: o salário do pecado é a morte. Então receberão a sentença merecida pelos seus atos. Isso é revelação bíblica. E há novos céus e nova terra. A gente tem que estar preocupado com isso aqui. Você não tem que ter medo de ler Apocalipse. Leia uma vez, duas, três. Você vai ter dificuldade de entender, mas conforme você for lendo, essas verdades vão entrando no seu coração. Vá lendo, vá orando, vá buscando em Deus, conversando com pessoas confiáveis, até que tudo isso faça parte da sua vida. O Apocalipse é o livro da esperança. Tá certo? No outro ponto fala o seguinte, ó: o destino dos impérios da antiguidade. O destino dos impérios da antiguidade. Vamos lá. As profecias sobre os impérios antigos, como a queda da Babilônia para nunca mais se erguer no cenário mundial, conforme Isaías 13, 19 e 20, e a ascensão e queda dos impérios medo-persa, grego e romano, nos capítulos 7 e 8 de Daniel, entre outros profetas, se cumpriram, e a própria história confirma esses fatos. O que ele está dizendo aqui? Aquilo que você crê não é algo que está desprovido de comprovação. Aquilo que nós cremos, que nós professamos aqui, tem comprovação histórica, tem comprovação arqueológica, tem comprovação de fatos. Tá certo? É isso que ele está dizendo aqui. Foi profetizado por Daniel. Há quanto tempo atrás? Pelo menos 500 anos antes de Cristo. Pelo menos 500 anos antes de Cristo. Foi profetizado por Daniel. E se cumpriu e continua se cumprindo até os nossos dias. E tem coisa para se cumprir no futuro ainda. Veja só, Daniel.
Daniel 9:24, 70ª semana. Um tema extraordinário de Daniel. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. Quem? Israel. Daniel fazia parte dos israelitas. E ele estava falando isso aqui para Israel. Isso aqui é uma profecia voltada para Israel. Só que também interage conosco. Por quê? Porque existem planos de Deus para Israel e existem planos de Deus para a igreja. Então veja, o que vai acontecer com Israel? E sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e para trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Isso aqui é um resumo total do que Deus pretende fazer com Israel. Agora, como que isso aqui vai se desenvolver? Daniel 9:24, as 70 semanas tiveram início uma ordem de Artaxerxes. Quem é Artaxerxes? Israel, quando foi levado para o cativeiro, ele foi levado pela Babilônia, Nabucodonosor. Depois de um tempo a Babilônia caiu. E aí o cativeiro de Israel da Babilônia passou para a Pérsia. Os persas derrubaram os babilônicos. Artaxerxes era um persa. Primeiro teve Ciro, teve Dário, aí veio Artaxerxes. No tempo de Artaxerxes se cumpriu a profecia. Que profecia? A profecia de Jeremias, que disse que o povo ia para o cativeiro, mas depois ia voltar. Deus cumpriu a profecia com Artaxerxes. Artaxerxes libertou o povo para eles voltarem para Israel. E Daniel foi revelado a ele acerca desses eventos. Foi revelado a ele acerca dos fatos. A ordem de Artaxerxes para reconstruir o templo, em 1º de Nissan, de 445 a.C. Completaram-se 69 no ano 32, ano Domini, ou seja, no ano do Senhor, no ano em que o Senhor estava vivo. Exatamente quando Jesus subiu a Jerusalém e foi rejeitado e morto, dando lugar a um parêntese profético, que é o nosso tempo. Parêntese profético, é a designação profética do tempo da igreja. A igreja vive dentro de um parêntese, no qual está inserida a história da igreja, que se encerrará com o arrebatamento, dando assim ensejo para o cumprimento da última semana, a 70ª, por isso que esse tema é importante, onde se manifestará o iníquo, quando o Espírito Santo for tirado. Ou seja, for tirado do meio aquele que o detém. O Espírito Santo é aquele que detém a manifestação do iníquo. Veja, 2 Tessalonicenses 2, 7 ao 9, fala acerca da retirada do Espírito Santo, quando é retirado aquele que detém o iníquo, e ele então se manifesta. Que tempo será esse? Quando o iníquo se manifestar? A chamada 70ª semana. Daniel 12:1. A grande tribulação para Israel. Daniel 9:27 diz: o anticristo firmará um pacto com Israel para a reconstrução do templo, valendo-se desse templo chamado Dom da Rocha, ou mesquita de Al-Aqsa. Veja essa construção. Essa construção não é judaica, isso aqui é islâmico. Isso aqui é dos muçulmanos. E onde que ela está atualmente? Ela está em cima do território onde estava na antiguidade o templo de Salomão. Em cima de onde estava o templo de Salomão está uma mesquita. Tá ok? Veja, Israel é uma nação poderosa. Israel, na guerra de independência, ele batalhou contra 6 nações ao mesmo tempo. 6 nações atacaram Israel, ele venceu todos. Israel tem poder suficiente para remover isso aqui. Mas por que não removeu até agora? Porque isso aqui é um mistério de Deus. Isso aqui vai ser removido quando o anticristo subir ao governo. A igreja já terá sido arrebatada. O anticristo vai subir ao governo e ele firmará um pacto com Israel, conforme Daniel já falou. Isso aqui está cumprimento, está aguardando o cumprimento de Daniel. Quando o iníquo se manifestar, o iníquo quem é? O anticristo. Quando ele se manifestará? Depois que aquele que o detém será tirado. E quando será tirado? O arrebatamento. O Espírito Santo, que está com a igreja, detém o iníquo, será tirado do meio, na subida da igreja. Então o iníquo se manifestará. O iníquo é o anticristo, que firmará um pacto com Israel. Qual é o pacto? Vamos reconstruir o templo. Essa estratégia já foi usada e já deu certo. Sabe quando? Na época de Cristo. Herodes. Herodes era odiado pelos judeus. Odiado. Os judeus detestavam ele. Ele era idumeu, ou seja, ele era descendente de Edom. E ele estava associado com os romanos. E foi colocado como rei sobre Israel. Sabe como Herodes ganhou os judeus? Ganhou a simpatia deles? Vamos melhorar o templo. Quando
Jesus estava com os discípulos na terra, os discípulos disseram para Jesus: olha, Senhor, que belas pedras, que bela construção, em relação ao templo de Herodes, aqueles a quem eles odiavam. Só que quando Herodes melhorou o templo, os judeus, abraçaram. Ele ganhou os judeus com o templo. Sabe o que Jesus disse em relação ao templo? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus deu a mínima. Por isso que a igreja, gastando bilhões, fazendo o templo de Salomão, está perdendo o seu tempo. Jesus não dá valor a esse tipo de coisa. O templo é ele. Se é embaixo de um pé de cajazeira, não tem problema. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, estou eu ali no meio deles. Isso é igreja. Não é templo de Salomão, tá certo? Então o anticristo vai usar a mesma estratégia. Vamos tirar esse negócio aqui e vamos reconstruir o templo de Salomão. Aí os judeus, maravilha, vamos fazer uma aliança. Aí o que acontece? É exatamente o cumprimento de Daniel. Foi o profeta por meio de quem Deus revelou o desenrolar dos fatos históricos e combinado com o tempo da igreja, parênteses profético, que antecede o fim dos tempos, a 70ª semana. Veja, Daniel profetizou 70 semanas. 69 semanas se cumpriram. Quando? Quando Cristo veio. Daniel profetizou um ungido. Quem é o ungido? Cristo Jesus. E falou que ele será tirado, que o ungido será morto. Daniel já tinha avisado os judeus: Jesus Cristo vai vir, ele é o ungido, só que ele será morto. Os judeus é que não prestaram atenção. Então, quando o ungido foi morto, cumpriu-se 69 semanas.